Do ponto de vista da tecnologia, Vitélio, a Arábia Saudita, ela, eventualmente, através de um acordo como esse, consegue transferir o que a gente chama de enriquecimento de urânio, que é a separação de isótopo nuclear. A grande surpresa é, eventualmente, ter acesso à tecnologia de reprocessamento, por onde se chega ao plutônio. Mas isso está lá na frente. Agora, do ponto de vista político imediato, o significado, me parece, gostaria evidentemente agora de ouvir você. Acordos desse tipo, dessa abrangência, os americanos são muito relutantes em assinar, embora venham fazendo isso desde 1954, embora tivessem lançado o programa Átomos para a Paz, com o que o Irã começou a fazer o seu programa ainda durante o tempo do Shah, e os ayatollahs prosseguiram. Que consequências esse acordo terá? William, se me permite, eu vou fazer um breve arco histórico, porque eu acho que o tema é complexo e merece. Nós temos um tratado, que é o Tratado de Não Proliferação, de 1968, que entrou em vigor em 1970. Esse tratado prevê que os 5 países que tinham armas nucleares, que são os 5 permanentes da ONU, na época a União Soviética, Estados Unidos, França, Reino Unido, e China, não criariam mais armas nucleares e as reduziriam seus estoques. E, em troca disso, outros países não produziriam armas nucleares. E aí, como você mencionou, esse programa Átomos pela Paz foi uma iniciativa da ONU para produzir energia nuclear para fins pacíficos, para fins civis. Só que todas as vezes, ou na maioria das vezes, em que houve essa tentativa para países geopoliticamente comprometidos, não deu certo. Então, por exemplo, Israel não admite que tem armas nucleares, mas recebeu o urânio e o reator nuclear da França e produziu, alegadamente, 90 ogivas. A Índia, com a ajuda do Canadá e dos Estados Unidos, tinha um programa para fim civil que acabou gerando armas atômicas que foram testadas em 1974, que é quando entra em vigor a doutrina Carter, que é a que eu vou mencionar daqui a pouquinho, ela vigora até esse momento atual. Depois teve o Paquistão também teve a ajuda do Canadá e acabou obtendo informações europeias e se tornou uma potência atômica em 1998. Tem a Coreia do Norte, que era membro do Tratado de Não Proliferação e tinha um programa nuclear clandestino, fez o primeiro teste em 2006. E o Irã estava prestes a dar um salto de enriquecimento de 60% para 90%, que é o próximo estágio. Aí, só para fechar esse arco histórico, depois que a Índia fez o teste, em 1974, começou a vigorar um modelo nos Estados Unidos que, primeiro, impedia o enriquecimento de urânio, depois, impedia o reprocessamento de plutônio, e, terceiro, visava impedir que os países enriquecessem o próprio urânio a níveis elevados, e esse urânio mais elevado, se necessário, até 20%, seria fornecido pelos Estados Unidos. E esse modelo foi utilizado durante a administração Carter, depois Reagan, depois Bush, depois Clinton, Bush filho, Obama e Biden. Só que ela acaba agora justamente na administração Trump, e existe uma razão para isso. O Irã e a Arábia Saudita, embora sejam adversários históricos, foram reaproximados pela China em 2023. A China é o maior comprador do petróleo saudita e poderia se tornar um fornecedor da tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, uma tecnologia que levaria a 60 anos de dependência, e, se não fosse a China, poderia ser a Rússia. Então, a leitura, William, eu fecho com isso, é de que os Estados Unidos preferem marcar terreno nesse momento na Arábia Saudita, criando um problema, inclusive, para o Irã, porque não tem o padrão ouro esse acordo, ele não passa pelas inspeções mais rigorosas da Agência Internacional de Energia Atômica. O único garantidor de que esse programa não seria usado para fins militares, nesse caso, seriam os Estados Unidos, William.